Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Amém? Vamos começar daí. Eu sei que está aqui no slide, mas a gente vai ir continuando com provérbio. Primeiro ponto aqui. Os Salmos é um livro de adoração ao Deus Altíssimo. E aqui, irmãos, provérbio é um livro de convivência entre as pessoas, só que não uma convivência apenas comum, é uma convivência do sobrenatural, no sentido de aquele que é guiado por Deus, pelos ensinamentos, ele consegue ser uma pessoa vitoriosa. E aqui, ele está falando sobre um filho que dá alegria ao pai, porque ele recebe sabedoria. Como alguém consegue sabedoria, biblicamente? A Bíblia diz que é do Senhor que vem a sabedoria. A sabedoria está baseada em quê? Em temer ao Senhor. Quando eu temo a Deus, não de estar com medo de Deus, mas eu temo a Deus no sentido de que eu tenho a minha vida pautada nos preceitos de Deus, nos ensinamentos de Deus, e esses preceitos, esses ensinamentos guiam os meus passos. A partir do momento, irmão, que eu sigo a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, eu me torno uma pessoa sábia e prudente. E aí, irmãos, Deus vai guiar os meus passos. E guiando os meus passos, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Em qual sentido? No sentido de seguir a Deus em primeiro lugar. Deus falando como eu devo agir, eu vou fazer o quê, irmãos? Eu vou seguir a vontade de Deus. Porque a gente que foi, irmãos, tocado pela palavra, fomos ali convencidos pelo Espírito Santo. Porque se eu e vocês estamos aqui como crentes, é porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo da nossa situação pecaminosa e da nossa necessidade de arrependimento. E quando a gente entrou pelas portas do arrependimento e nós nos voltamos para Deus, deixamos o nosso caminho em direção ao lago de fogo e passamos a caminhar para o céu, a gente agora, depois de Cristo, passamos a entender que a maneira que nós vivíamos era muito errada e a gente precisava viver uma nova vida. E a gente começou a aprender com Deus, pelo poder do Espírito Santo, com a palavra dele, como caminhar com Deus. E através das pessoas que Deus encaminhou ou colocou na vida de vocês, para que vocês pudessem ter entendimento sobre as coisas de Deus. Porque a Bíblia ela nos ensina que o Senhor colocou lideranças para poder nos guiar. Jesus veio do céu e estabeleceu ali, através dos apóstolos, pessoas para continuar o seu ministério. Só que os apóstolos eram perdidos como eu e vocês, mas Jesus os encontrou. Eles, sendo pobres espiritualmente, foram enriquecidos por Cristo, pelo perdão dos pecados, dos ensinamentos, pela presença do Espírito Santo. E aí eles retransmitiram essa bênção, isso que eles receberam. É o que muitas vezes eu falo para vocês. Nós não somos apenas pessoas abençoadas. Deus nos chamou para sermos abençoadores. É isso mesmo, você não é apenas uma pessoa abençoada, você é uma pessoa abençoadora. Então você tem de retransmitir isso. E quando você retransmite isso, as coisas vão abençoando, as coisas vão acontecendo não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas. E diante disso, nós que estamos dentro do cristianismo, o Senhor nos trouxe agora o quê? A capacidade de ter uma mudança mental. E essa mudança mental nos guia para o lugar que nós vamos morar na eternidade, que é o céu, a presença de Deus, junto a Jesus, porque Ele prometeu voltar e levar aqueles que Ele ama, que sou eu e vocês, para estar com Ele vivendo na eternidade, segundo aquilo que nós aprendemos em João 14, 2 e 3. Então, gente, o que acontece comigo e com vocês que agora estamos na presença? Nós estamos adquirindo a cada dia o que? Sabedoria. De que forma?
através da Bíblia e através da convivência, da comunhão com a igreja. Eu e vocês, como igreja, nós iremos além. Por que nós vamos além? Porque um irmão irá ajudar o outro, um irmão irá fortalecer o outro, com a palavra de bênção, ou então, irmãos, com o que, irmão? Com a oração, com a intercessão. Por isso, irmãos, que a gente não pode deixar de congregar. Congregar é muito importante, estar na igreja. E participar dos eventos da igreja. Fora que nós também, irmãos, estamos aí preparando um dia de comunhão diferente, que em breve eu vou falar para vocês o que é, que a gente vai começar a fazer em novembro. Porque, irmãos, a gente tende a estar cada vez mais unido, para que a gente continue caminhando no caminho da sabedoria, ou seja, no caminho do entendimento das coisas de Deus. Então, esse é o nosso caminho. A parte B do versículo, que seria o filho tolo dá tristeza à mãe, isso aqui é uma clara referência para mim e vocês que somos cristãos, de que, irmão? Do nosso tempo de queda adâmica, ou quando nós estávamos no nosso passado sem Deus, ou de algum tropeço que nós tivemos durante a nossa caminhada. A tristeza da mãe aqui é uma referência, dentro aqui do versículo, é uma referência do filho que é beberrão, do filho que pratica coisas que a mãe se entristece porque ela vê o filho se prejudicando. Esse é o sentido literal daqui. O filho que se prejudica a si mesmo, a mãe ficará triste, porque a mãe não quer ver o mal do filho. E a Bíblia, irmãos, ela demonstra que o amor de mãe, ele é menor do que o amor de Deus, logicamente. Entretanto, é uma referência do amor muito grande na terra. Tanto é que uma vez o Senhor falou na sua palavra para o seu povo, no Antigo Testamento, para os israelitas, mas que vem para nós, porque a Bíblia é uma só, dizendo que, ainda que a tua mãe que te deu a luz, aquela que tem o maior amor, né, se esqueça de ti, te desampare, Deus fala assim, todavia, o Senhor, não te desampararei, eu te guardarei. Amém? Então, essa é a referência literal. Agora, trazendo para os dias de hoje, trazendo para, irmãos, o entendimento bíblico, tristeza aqui para a mãe, referência de um grande amor, é você seguir o caminho distante do Senhor, seguir o caminho daqueles que a Bíblia chama de tolo, nécio, sem conhecimento, sem entendimento, sem capacidade de discernimento, que não entende como fazer as coisas, que segue os conselhos os conselhos das pessoas que são ímpias, dos conselhos dos espíritos caídos que lutam para nos destruir. Então, a Bíblia está te exortando, não dê tristeza para sua mãe mesmo, mamãe literal. E não dê tristeza, irmãos, para o grande amor que foi depositado na tua vida, que é o amor de Deus, porque, irmãos, Deus não se alegra com a morte do ímpio, e Deus muito menos se alegra com, irmãos, a perdição ou o caminho, irmão, de desgraça daqueles que ouviram a palavra, foram regenerados e podem ser vitoriosos, e não estão sendo, porque não seguem os conselhos de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, que não entendem que o sofrimento que estão passando ocasiona-se por causa que não estão no caminho da verdade. Muitas pessoas nos dias de hoje, homens e mulheres, inclusive pessoas da igreja, irmãos, eles não olham para o próprio umbigo e não, irmão, reconhecem que estão errados. Eles, irmãos, culpam o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Alguns dizem que é até mesmo por causa da igreja. Tem pessoas que dizem, mas naquela igreja não existe unção. Eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade, porque aonde eu estou depositando a minha semente, ela não frutifica. Sendo que o problema não é a igreja e muito menos as outras pessoas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ainda que você esteja sendo perseguido por alguém, o problema não é a pessoa que está te perseguindo.
Deus quer te ensinar até com perseguição. Muitas pessoas não entendem. E a Bíblia mesmo diz que o cristão em si, ele vai sofrer aflições, ele pode, e geralmente vai acontecer em algum momento da vida dele, ele ser insultado, ele ser caluniado e ele ser perseguido. É Bíblia. Mas quando isso acontece, o que os crentes fazem quando eles são perseguidos, sofrem aflições ou são caluniados? Eles murmuram, eles reclamam, dizem que Deus não gosta deles. Mas se você for lá para o Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus fala algo que parece que está indo de contra, parece não, está indo de contra isso, mas é algo que as pessoas não pensam. Ele fala, se alegrem, se eles estão fazendo isso, por amor do meu nome contra você, se alegre. Então, gente, não é para ficar triste, é para se alegrar. E aí você vai ficar com quem? Com a voz do diabo e do mundo? Que fala para você ficar reclamando e blasfemando? Ou você vai ficar com a voz de Jesus? Seja sábio. Deus, ele quer ampliar o teu entendimento. Eu não estou dizendo que você não tem entendimento nenhum. Eu quero dizer que você já tem um entendimento, só que Deus, ele quer dar para você uma porção que vai além. Na outra semana, dentro da ministração, o Senhor me recordou Ezequiel 47, falando sobre as águas que fluíam no templo, aonde Ezequiel é levado pelo anjo do Senhor a conhecer um projeto especial de Deus para a vida dele, que remete para as nossas vidas um entendimento de estar em profundidade com Deus. Aonde ele entra nas águas de Deus, águas, irmãos, na Bíblia, é sinônimo de povos quando existe uma relação no Apocalipse. Mas, irmãos, dentro do contexto geral, a gente também pode dizer que águas significa palavra, porque a palavra é purificadora, mas também significa presença de Deus e graça do Espírito Santo. E dentro desse contexto de Ezequiel, dentro da visão de Ezequiel, é presença de Deus, é glória de Deus. E quando ele começa a entrar nas águas, Ezequiel, ele põe os pés, e quando ele coloca os pés, a água nos artelhos, e aí o anjo mede ali 1000 côvados, isso? E quando ele mede lá essa distância, ele ensina algo importante. Você deve ir mais adiante. Por que ele mede 1000? Por que ele mede esses 1000 para ele ver o que acontece 1000 côvados depois? Porque ele está falando, ó, você tem um encontro, e esse encontro que você tem agora nesse lugar, você está apenas iniciando algo importante na sua vida. E dentro disso, ele está com águas ali, nos tornozelos. E aí, ele caminha ali o que foi estabelecido, e as águas sobem para onde? Para os artelhos. Sobe mais para cima. E aí, ele conhece algo novo da parte de Deus. O que é esse algo novo que ele está conhecendo? Ele está começando a conhecer as profundidades espirituais. Ele está conhecendo algo especial da parte de Deus. E eu acredito que quando a gente vai conhecendo mais e mais a profundidade de Deus, esse algo que vai acontecendo a mais, vai te chamando a atenção para você mergulhar mais na presença de Deus. É como uma pessoa que inicia o propósito de jejum. Ele vai lá, faz as 24 horas e ele começa a sentir de uma forma diferente. Aí ele falou, eu quero ter uma experiência a mais. Aí ele parte para os 3 dias. Por exemplo, eu parti por 7 dias de jejum, antes da gente fazer a nossa entrega. E agora eu estou caminhando agora, faltando 4 dias, né? 4 dias e meio. 4 dias e alguma coisinha. Falta 6 horas para terminar o 17º e começar o 18º. Mas assim, agora eu estou caminhando para os 21. O que é essa caminhada de chegar aos 21? É caminhar para um mergulho maior. É caminhar para um patamar diferente. É como você lê a Bíblia pela primeira vez. Você lê
Quando a pessoa lê a Bíblia pela primeira vez, ela vem numa pregação como essa que eu estou fazendo, Ezequiel 47. Às vezes eu lanço o versículo e não falo nem onde que está, mas quem leu a Bíblia, opa, eu li esse versículo já. Às vezes já leu há pouco tempo, lembra. Por quê? Você está chegando em outro patamar. Por isso que quem lê a primeira tem de ler a segunda, a terceira, a quarta. Aí você vai chegar igual o pastor, já leu mais de 20. E aí você chegou, já leu mais de 20, superou o pastor, já leu mais de 50, e glória a Deus. No dia que você ler mais de 50, eu vou dar glória a Deus, vou dar cambalhota, porque eu sei que é isso que Deus tem para você também. E aí o que acontece? Dentro de Ezequiel, ele falou, mediu mais de novo, aquele pedaço lá, aquela trajetória, e ele andou mais lá e subiu para os lombos, irmão, a água. Ele teve agora mais um patamar. O que é mais um patamar? Significa que a pessoa, irmão, está se desenvolvendo em Deus e vai por algo mais profundo. E é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Por que mede, irmãos, o caminho lá, os 1000 côvados? Por que mede essa distância? É falando para o homem, para a mulher, ó, se você quiser mais, você tem de ir atrás. Você tem de se locomover. Você tem de ir para frente. Não pense que tá bom do jeito que você tá. Não tá bom você orando 5 minutos. Não está bom você jejuando 3 horas. Não tá bom isso. Quando eu estou dizendo não tá bom, eu estou querendo dizer em outras palavras, Deus tem mais para você. Não estacione nesse lugar. Vá mais adiante, porque Deus irá derramar na sua vida uma unção que você nem espera receber. O mal dos crentes da atualidade. E eu não estou falando apenas dos crentes da fé, mas em geral. Da fé é nosso ministério. Eu estou falando os crentes em geral, em geral. Quando eu falo em geral, os muitos que eu conheço. É lógico que eu não estou em todo lugar, não conheço todos os crentes. Mas dentro da realidade cristã que está acessível a mim, eu vejo, e dentro dessa minha caminhada, desses 30 anos, com a experiência com muitas pessoas, muitos crentes, eles criaram uma falsa ilusão. O que é essa falsa ilusão? A falsa ilusão dos crentes é que, de uma hora para outra, em algum momento, num culto, vamos dizer, de grande avivamento, sei lá, num congresso, numa festividade, vai vir um pregador cheio de fogo e poder, e ele vai fazer uma oração e vai cair uma bola de fogo na cabeça da pessoa, vai encher ela de poder, e ela vai transbordar e ela vai se tornar outro crente. E ela vai ter, irmãos, agora a capacidade de ser um homem ou uma mulher melhor, porque ele recebeu isso de uma forma, irmão, involuntária, uma forma fantasiosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem inventou isso foi Satanás, o mentiroso e o arqui-inimigo da igreja. Porque essa forma de pensar faz com que a pessoa seja acomodada. E ser acomodado não é o projeto de Deus para a vida de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque se você tiver os braços cruzados, você não vai para o profundo. Se você não se locomover, você não irá para mais além. Por isso que a maioria, quase, irmãos, que 100%, não vou dizer o 100% não recebe nada disso, porque às vezes a pessoa recebe um sacode. E no sacode, Jesus manda ir buscar. Quando eu estou falando sacode, é para ir buscar, não estou concordando. Ainda falo para vocês, esse pensamento que você vai ser renovado do nada, sem fazer nada, é do diabo. Porque o que Deus quer de você? Que você faça a tua parte para você ir para o mais profundo. Quando Jesus, irmãos, ele estava com os discípulos, antes de subir assunto aos céus, no capítulo 1, ali de Atos dos Apóstolos, ele falou para os discípulos, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas não é ficar em Jerusalém de braços cruzados, irmãos. Quando você lê o texto do capítulo 1,
Eles estavam reunidos ali no cenáculo em contínua oração, buscando. Irmãos, se todo mundo tivesse deitado numa rede, irmãos, sem orar, sem fazer nada, ninguém era batizado no Espírito Santo. Se tivesse numa rede orando, eu não digo nada. Mas porque dá para orar também deitado, né? Meio no conforto, mas assim, é meio difícil, mas dá. Mas se estava todo mundo parado, ninguém seria, irmãos, batizado no Espírito Santo. É isso que eu estou falando para você. Pastor, o senhor está querendo me desanimar? Não, eu estou querendo animar você a vir para o outro lado. Por isso que o pastor está convidando, vamos orar. Por isso que eu estou falando para vocês, vamos entrar no propósito semanal de jejum, todo mundo junto jejuando. Ô, irmãos, eu fiquei muito feliz. Ó, Cleiton, no jejum, fez jejum também de 24 horas. Já fez 2 semanas. O Pedro fez também, né? O Leca, nosso diácono, fez. O Monfran também falou para mim que fez o jejum de 24 horas. Eu fiquei muito alegre, porque eu estou vendo a mão do Senhor. A mão do Senhor, por quê, irmãos? Se nós estivermos tudo unido aqui, irmão, no só propósito, irmãos, o Espírito Santo vai descer em culto aqui, irmãos, que vai, irmãos, preencher esse lugar de glória de tal forma que, irmão, que colocar o pé dentro dessa igreja, irmão, se tiver câncer, o câncer vai pular para fora. Se, irmão, tiver doença em algum lugar do corpo, Deus vai curar. Por que vai curar? É porque o pastor está jejuando? Não, irmãos. É porque nós estamos em unidade com Cristo. Não desprezando o que eu estou fazendo. E muito menos querendo desprezar o que vocês estão fazendo. Mas o jejum, irmãos, é para nos aproximar de Deus. Se todos nós estivermos em jejum, todos nós vamos estar perto de Deus. E aí, irmãos, o mover de Deus nas nossas vidas será outra coisa. Vocês estão entendendo? E aí, irmãos, mediu-se mais 1000 côvados. E aí Ezequiel foi andando e passou dos lombos e de repente ele não conseguia mais andar. Sabe o que aconteceu? Para passar naquele rio tinha de ser a nado. E esse rio não era qualquer rio. Aonde esse rio passava, irmão, as águas eram curadas, águas salobas se tornavam água doce. E toda a margem do rio havia árvores frutíferas, lindas, símbolo, irmãos, da alegria, da presença, da frutificação, da abastança de Deus para a vida dos homens e das mulheres, da provisão. Então, provisão física e espiritual. Aonde Deus quer te levar, irmão, irmã? Sabe onde que Deus quer te levar? Ele quer te levar para o lugar do sobrenatural, no mergulho, aonde, irmão, você vai ter as suas visões, aonde Deus vai mostrar o profundo e oculto para você, aonde Deus vai se revelar de uma forma maior e maravilhosa para a tua vida. É isso e é muito mais. Porque quando o Espírito Santo traz essa ministração, o que o Espírito Santo quer da minha vida e da sua vida? De despertar o caminho das pedras, ou o caminho que você deve seguir, o caminho da sabedoria. Essa palavra de Provérbios está falando, eu tenho sabedoria para você e eu tenho um caminho para você seguir. E o caminho para você seguir é o caminho da minha presença. Então Deus quer te tornar uma pessoa mais sábia. E, contrapartida, deixar você mais longe da pessoa tola que você foi um dia. Amém? Versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Outra regra de convivência maravilhosa aqui das pessoas que caminham com Deus. Existe riqueza que vem da impiedade. Existe coisas que são oferecidas para nós que não vêm de Deus. Porque desonestidade é uma coisa que o Senhor Deus abomina. Ou seja, existe coisas que não vêm de Deus. E o nosso arqui-inimigo, ele prepara coisas para corromper o coração do homem e da mulher. E o que acontece com quem é sábio? Ele não seguirá de forma alguma o caminho da desonestidade ou da desobediência. Pois Deus, ele quer roubar aquilo que nós já recebemos do Senhor. Deus já te deu muita coisa. E dentro daquilo que Deus te deu,
O Senhor, Ele tem te abençoado, mas o diabo, ele quer interferir na sua vida através mesmo de pequenas coisas. Roubar os teus tesouros. E agora, entrando na visão de tesouro, alguém pode pensar que tesouro, dentro desse contexto, é riqueza literal, mas a gente tem vir para o chamado espiritual da palavra, da revelação do Espírito Santo. Tesouro. O que seria o tesouro? Tesouro é o seu casamento, viu? Tesouro são seus filhos. Tesouro é o teu trabalho honesto. Tesouro é a tua saúde. Tesouro é aquilo que Deus te deu para você administrar sabiamente. Quem, irmãos, conquista um tesouro de forma desonesta vai ter prejuízo. O homem adúltero que destrói um casamento e forma um lar com outra mulher que não é a sua, ou vice-versa, ele está fazendo o quê? Buscando um tesouro desonesto. Isso não vai dar nada e a Bíblia ensina que os adúlteros irão para o lago de fogo. A pessoa que, irmãos, busca algo que não lhe é seu de forma desonesta, o que acontece? Ele cai e ele é destruído. O ímpio pratica o que é mal, mas nós que somos crentes, nós devemos caminhar o caminho da justiça. Às vezes tem uma promoção numa firma e para ser promovido a pessoa acha que tem de bajular e às vezes mentir e fazer algo para derrubar o seu oponente. Só que você espera isso daquele que segue o caminho da impiedade, mas do crente, não, não, não. Não permita que o diabo te dê algo que você pense que é o tesouro. O aumento do seu salário vai significar distância de Deus e derrubada da sua vida espiritual. Então você não vai conquistar o quê? O tesouro da impiedade, de forma desonesta. Aquilo que Deus te deu, você deve primar. Você não pode, irmão, seguir o caminho daquele que é adâmico e caído. O teu caminho tem de ser um caminho diferente. Se você pegar o tesouro da desonestidade, você será prejudicado com Deus e com você mesmo. Qual é o caminho que Deus quer? O caminho da retidão. A palavra retidão vem de reto. A palavra reto é a justa medida. É o mesmo que pio. Pio significa santo, alguém que caminha com Deus, aquele que vive com Deus, aquele que está do lado de Deus. A Bíblia diz que isso livra ele da morte. Morte aqui é sinônimo de morte literal, porque quem era desonesto em Israel, dependendo do que ele fizesse, ele era morto na pedrada. Mas no caminho espiritual que Deus está me guiando nessa palavra, morte é distância de Deus. Deus não quer que você seja distanciado dele. Morte significa destruição do ministério que Deus te deu. Deus te deu um ministério que o inimigo está lutando para o quê? Exterminar. Talvez você pense que o seu ministério já foi destruído, mas Deus me traz uma revelação e eu digo para você que o seu ministério não está destruído. Eu lembro de Jó, aonde diz que a árvore cortada 2 vezes ainda tem jeito para ela, porque pelo cheiro das águas ali é a presença de Deus, renovará e brotará. Deus vai fazer o seu ministério renovar-se e crescer. Sabe por quê? Porque Deus está vendo que você agora tem um propósito de seguir o caminho da retidão. Seja reto para que não seja morto aquilo que Deus tem entregado para você. Continue caminhando com Deus, porque o diploma da faculdade chegará na mão. A possibilidade de você ter um emprego, ela também chegará, porque Deus irá abrir a porta. A graça de também se tornar um empresário e ir adiante, Deus te concederá, porque Deus é bom, mas o Senhor quer de você o quê? Retidão. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, nos momentos de provações, você tem de tomar posse do poder da graça que Deus te deu. A graça te dá capacidade de obedecer. Quando você for
bom, tentado a desobedecer, e você tem a oportunidade de desobedecer, você vai escolher Jesus obedecendo e seguindo o caminho da retidão, porque Deus te livra da morte. E eu quero dizer algo importante. Deus acende a sua vida como um farol para outras pessoas verem esse caminho e glorificarem o nome de Deus. Amém? Versículo de número 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é o provedor. Aqui fome, realmente literal. Deus não vai deixar você sem comer. Passar fome. Deus não vai deixar você passar fome. Ele pode até permitir que você faça um jejumzinho meio forçado, assim, para você crescer em graça, né? Mas você não vai morrer de fome. Porque aqui, irmãos, o passar fome, nessa tradução da NVI, significa que você ir à desgraça. Porque geralmente quem passa fome está numa extrema situação de pobreza. Em outras palavras, Deus cuida de você. E é uma palavra, irmão, reveladora de muita coisa aqui no nosso meio. Porque ela faz link com outras palavras importantíssimas. Um exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, versículo 19, está naquele meio. O meu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as vossas necessidades. Com certeza, não os privilégios, ou a arrogância, ou o despertar que há nos dias de hoje, para que a gente seja consumista em demasia, mas a Bíblia diz que o Senhor irá fazer algo maravilhoso na sua vida. Nós, irmãos, iniciamos aqui o versículo 1 falando sobre o quê? Sobre sabedoria. Na sequência, falando sobre retidão. Construindo um caminho importante para o nosso entendimento. Que se nós seguirmos o caminho da sabedoria e da retidão, o Senhor construirá na minha e na sua vida o quê? A provisão necessária para o nosso momento atual da nossa história. Por que eu estou falando o momento atual? Você está precisando do que na atualidade? Dentro daquilo que você está precisando hoje, o Senhor está trabalhando a seu favor. E futuramente, dentro de outro momento, no qual Deus está construindo o seu futuro, dentro da sabedoria, a capacidade que Deus está te dando para administrar, o poder sobrenatural para granjear. Amém? Deus suprirá as vossas necessidades. Ele trará providência. E dentro disso, levante sua mão comigo assim, levante sua mão comigo. Eu vou fazer uma oração diferenciada. Deus, Ele te dá graça nesse momento para você administrar aquilo que está nas suas mãos, vindo da parte de Deus, de ordem financeira. Mas eu quero colocar uma bênção diferente na sua vida também agora. Sabe qual que é? A capacidade de granjear, de multiplicar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Você vai multiplicar aquilo que Deus te entrega nas tuas mãos. Vai multiplicar muito. Porque o Senhor está te dando capacitação para isso. Para mudar a tua história financeira. Para você ser um granjeador. Deus muda a tua história hoje, essa manhã, com essa palavra. O Espírito Santo me revela e traz um poder sobrenatural que repousa sobre a sua vida. Você vai, além de administrar, você vai granjear. E aquilo que vier na sua mão será multiplicado para a glória e louvor no nome santo do Senhor. Amém. O Senhor não vai deixar passar fome. É o Senhor que está entrando com providência nos seus negócios, naquilo que o Senhor tem te confiado. O Senhor vai te dar capacidade, vai enviar a clientela que for necessária. Você que está passando uma situação de dificuldade com
problemas mesmo para pagar contas e outras coisas mais. Existe uma palavra profética sobre a nossa igreja essa manhã, que o Senhor ministra fortemente no meu coração: transformação e mudança. Deus sabe que o desejo do seu coração não está assim, e o Senhor está fazendo agora um mover no mundo espiritual para poder sanar essas situações. E Deus está também ministrando no meu coração que você que está com preocupação demasiada, Deus manda dizer para você, ó, repousa o teu coração em mim, confia. O Senhor é aquele que faz aquilo que eu e vocês não esperamos. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que tudo, inclusive as nossas dificuldades, que são, na verdade, pequenas. Porque nós temos um Deus imensurável. E as minhas e as tuas dificuldades são totalmente minúsculas diante dEle. Mas Ele quer que nós façamos algo importante, que a gente aprende com a nossa caminhada na fé. O que nós estamos aprendendo com a nossa caminhada na fé? Nós estamos aprendendo a confiar. Nós estamos aprendendo a entender os projetos e os propósitos. A gente está aprendendo a olhar para a Bíblia e trazer na Bíblia o que, irmãos? A nossa fonte de apoio. Antigamente, eu e vocês, nós dávamos ouvidos a quem? Aquelas pessoas que costumam dificultar as coisas para nós. As pessoas, irmãos, que sempre têm uma palavra de desânimo para mim e para vocês. Aqueles, irmãos, que não são pessoas que aconselham para o nosso bem, mas pessoas que querem nos desviar do foco, que é o nosso Deus. As pessoas que dizem que você não tem capacidade de estudar. As pessoas que dizem que você não tem capacidade de ir adiante, de adquirir algo que é seu. Você que está de aluguel, dizem que você jamais vai sair do aluguel, ou dizem que você jamais sairá dessa situação de dificuldade. Não dê ouvido para essas pessoas. Algumas pessoas olham para nós e nos menosprezam, achando que através da nossa aparência, eles podem ditar o nosso futuro. Mas quem dita o meu e o seu futuro, sabe quem é? É o Senhor Todo-Poderoso que me escolheu, que escolheu vocês, que tem derramado na minha vida e na vida de vocês uma poderosa, gloriosa e maravilhosa promessa. Promessa pela qual eu e vocês nós devemos militar, lutar, combater, fazer o possível para tomar posse. Porque quem tem promessa, irmão, pode morrer no meio do caminho, como 600.000 homens foram chamados para entrar na terra prometida de Israel, e só entrou 2. 599.998 morreram, mesmo tendo uma promessa. Mas quem que não morreu? Um homem chamado Oséias, que recebeu o nome de Josué, e o outro chamado Calebe. Qual foi a diferença dele para esses 599.998? A diferença foi confiar, acreditar, não desistir, perseverar em seguir o Senhor. Deus, Ele te dá condições de você tomar posse da promessa, mas para isso, você tem de ser como um cavalo, no sentido bom daquilo que eu quero te transmitir. Quando eu falo de cavalo, eu estou falando cavalo de corrida. O cavalo de corrida, sabe o que eles fazem? Eles põem nele uma viseira que tampa a visão da esquerda e tampa a visão da direita e da esquerda, para o cavalo ter o foco de ir para onde? Para frente. E o que significa dentro do contexto que eu estou tentando vos falar ou ensinar? Que você não tem de olhar para a esquerda, mesmo que seja uma pessoa da sua família, alguém que até mesmo você tenha simpatia, um amigo íntimo, uma pessoa que você gosta, mas que não tem a visão de Deus, que Deus está te entregando, que não tem essa palavra reveladora de transformação para a sua vida. Essa pessoa vai falar coisas que te desanimam, mas você não vai olhar para ela, você vai olhar para frente, porque o foco é Jesus perseverar. Você não vai, irmãos, olhar para o seu lado direito. Talvez o seu lado direito tenha os problemas gerais que você está passando. Quais são os problemas gerais que você está passando? Você está com dificuldade lá no seu trabalho, no seu comércio, você está com dificuldade de uma enfermidade, você está com dificuldade em alguma situação
que está querendo tirar a tua paz, dificuldade na faculdade, dificuldade, algum problema em geral, financeiro e outras coisas mais, você não vai estar olhando para isso. Eu não estou dizendo que você vai ter amnésia, eu estou te redirecionando. O Espírito Santo está falando para você, meu filho, minha filha, olhe para aquilo que eu te falei. Construa no seu coração a confiança que eu quero que você tenha, porque eu irei fazer aquilo que você não pode fazer. Eu e vocês, se nós fôssemos olhar a nossa estrutura física, se nós fôssemos olhar a nossa capacidade individual, nós seríamos semelhante a uma caixa de fósforo minúsculo, que pode fazer apenas pouco. Geralmente uma caixa de fósforo tem lá 50 palitos, se acendeu, acabou-se a caixa de fósforo. Mas eu estou fazendo a comparação da caixa de fósforo para remeter a Deus. Entre uma caixa de fósforo minúscula e o Deus Todo-Poderoso leva vantagem e nos leva a vencer. Então, o Senhor quer que você foque, olhe, vá além, porque o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. No trecho B e final, porque não dá para continuar ministrando aqui o capítulo 10 hoje, diz que o ímpio, a ambição, a frustração, Deus ele frustra a ambição do ímpio. A ambição, em todo sentido negativo, significa lutar e fazer qualquer coisa para conquistar aquilo que eu quero. Só que o Senhor mostra que o ímpio será frustrado. Como se frustra o ímpio? Não é só simplesmente quando ele não consegue conquistar as riquezas de uma forma fraudulenta ou ruim. Ímpio é antônimo de pio. Pio é santo, ímpio, é um prefixo de negação. Não santo, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa distante do projeto. Eu lembro da parte que Jesus ele fala de um homem ganancioso, um homem que tinha o seu coração aonde o coração do homem não deve estar. Jesus falou que onde tiver o coração do homem está o seu tesouro. E o Senhor ele fala para o nosso coração não está nas riquezas aqui da terra. O Senhor ele ministra muitas vezes para mim e para vocês, não confie no dinheiro. Permita que você tenha, através de mim, do Senhor, a capacidade de administrar o dinheiro, mas não ser guiado pelo dinheiro. Que eu possa ser Senhor da sua vida e te dar condições de você administrar o dinheiro. E não que Mamon, que o dinheiro seja o Senhor da tua vida. É isso que Deus ensina. E a Bíblia diz para nós que a gente deve colocar o reino dos céus em primeiro lugar, em Mateus 6,33. E dentro da parábola ou da história que Jesus contou, ele falou que um homem era riquíssimo e ele era fazendeiro. E dentro da sua fazenda, a sua fazenda produziu uma colheita enorme. E ele tinha celeiros grandes, ele guardava muita comida, mas ele produziu tanto que os celeiros se tornaram pequenos. E a parábola diz que ele falou para si mesmo: eu tenho muito, ou seja, a força está em mim. Eu vou fazer o seguinte, a minha alma tem comida, ou seja, eu tenho riqueza para muitos anos. Descansa, come e dorme, porque eu tenho riquezas para muitos anos, eu sou abastado, eu sou o que sou, dando uma comparação com Deus. Não está escrito dessa maneira, mas eu estou contando para vocês de uma forma, para vocês entenderem ainda melhor. Ali revela o coração daquele homem, coração na riqueza, confiança em si mesmo, achando que é dono de si e até mesmo do seu futuro. Aí o Senhor disse que naquela noite, Deus veio lhe repreender. Veio repreendê-lo de forma contundente, porque ele fez um ato de arrogância muito grande, que despertou em Deus um juízo. E qual foi o juízo de Deus? Louco, foi chamado de louco. Esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será?
aquele homem foi privado de toda a riqueza que ele tinha. A ambição dele, que era viver muitos anos sossegadamente e provavelmente usando o dinheiro para coisas ilícitas e erradas. Porque muitas pessoas que, infelizmente, seguem um caminho desvarado de riqueza, pensa que pode comprar tudo. E adentro, pelos mundos do vício, da prostituição e de outras coisas mais, de ser arrogante, pisar nas pessoas. Mas Deus frustrou o ímpio, ceifando a vida dele. Isso, quando Deus nos fala disso, Ele sempre fala para mim e para vocês, olha o caminho que vocês não devem seguir. Deus sempre fala para mim e para vocês, eu tenho algo diferente para vocês. Eu quero mostrar algo diferente para a vida de vocês. E aonde eu aprendo isso? Eu aprendo mergulhando na palavra, orando, jejuando. Eu vou como Ezequiel, não vou ficar com água nos artelhos, ou seja, eu não vou permitir que a presença de Deus seja superficial, seja rasa da minha vida. Eu vou para o mais profundo da presença de Deus. E nessa manhã, Provérbios, irmãos, abre os meus olhos e os seus olhos para quê? Qual é a mensagem principal e central aqui para me encerrar a ministração e nós fazemos uma oração agora? Deus quer me levar para o profundo e Deus quer te levar para o profundo. Amém? Vamos fazer então agora a oração final. Nesse momento eu quero fazer, primeiramente eu vou fazer uma oração por cura e libertação e depois nós vamos fazer uma oração na sequência para Deus derramar mais da graça dele na vida de todos nós, amém? Você que está com alguma enfermidade, coloca a sua mão na enfermidade. Você está com algum problema de vício, coloque a mão na sua cabeça. E nós vamos orar e o Espírito Santo visitará você para libertar você do seu vício, para libertar você da tua enfermidade. Senhor, eu oro nesse momento como um ministro de Deus, capacitado pela tua palavra e determinado, Senhor meu Deus, buscando a tua presença, orando para que o Senhor venha trazer a cura. Eu quero nesse momento pedir para o Senhor visitar o cérebro, todo derrame, todo problema de coluna. Meu Deus, eu peço para o Senhor visitar o teu filho e a tua filha, no seu coração, no seu pulmão, nos seus rins, no pâncreas. Visita, Senhor meu Deus, todos os órgãos internos, a vesícula, a parte genitália. Visita, Senhor, o esôfago, a faringe, o estômago delgado, o estômago grosso. Meu Deus, o canal do reto. Meu Deus, visita as pernas, as varizes, a coluna. Visita, Senhor, meu Deus, toda a coluna vertebral. Meu Deus, cura as hérnias. Deus, retira, Deus, a hérnia da coluna, o disco de hérnia. Visita também a hérnia no estômago. Visita a hérnia no umbigo. Visita, meu Deus, seja onde que for, na virilha. Estende a tua mão, Senhor, para curar. Eu repreendo toda enfermidade. Se é fraqueza, meu Deus, do corpo, eu repreendo enfermidade, saia toda enfermidade do corpo. Se é de ordem demoníaca, eu amarro o demônio da enfermidade. E agora eu declaro cura. Eu declaro cura. Eu declaro cura. Eu declaro cura. Eu determino agora em nome de Jesus. Eu ordeno pelo nome de Jesus. Enfermidade, vá para o lugar que o Senhor determinar. Enfermidade, bata em retirada para o lugar que o Senhor determinar. Enfermidade, saia no poder do nome de Jesus. Também nesse momento, eu oro por libertação. Nesse momento, eu, em nome de Jesus, eu amarro o demônio do vício. Eu amarro o demônio do cigarro, o demônio da bebida, o demônio, meu Deus, do vício da droga. Eu amarro o demônio das trevas, do roubo. Eu amarro agora o demônio das trevas que age levando a pessoa a ter vício de pornografia,
vício de internet, em nome de Jesus eu amarro todo vício agora, todo espírito de vício eu te amarro. E eu falo para você, Satanás, você não tem mais poder sobre essa vida, porque o Senhor dá capacidade para orar, porque o Senhor dá capacidade para jejuar, o Senhor dá capacidade para essa vida ser liberta. Eu ordeno, demônio, vá para o lugar que o Senhor determinar. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo espírito de vício. Saia toda fraqueza da carne do vício. Saia. 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 Em nome de Jesus. Amém? Agora, irmãos, põe a mão no coração. E a gente vai fazer uma oração para você ser mais cheio do Espírito Santo. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Visita o teu filho e a tua filha. Depois dessa ministração que nós tivemos hoje, nós estávamos, Senhor, direcionados por Ti, levando os teus filhos a entender a necessidade de mergulhar mais profundo, a necessidade de caminhar o caminho da sabedoria, da retidão, de confiança, sim, Senhor, sabendo que o Senhor é o provedor. Deus, retira todos os medos que estão aqui. Meu Deus, tira, Deus, todo o peso do coração. Tira, Senhor, de todos os ombros aqui, Senhor, meu Deus, o peso e o fardo. Deus, eles livres do fardo, Senhor. Agora, Deus, derrama o Espírito Santo, a confiança, a graça para eles acreditarem na Tua providência. Deus, que nesse momento os Teus filhos venham ser visitados. Vai enchendo a vida de cada um do Espírito Santo, vai enchendo a vida de cada um de poder, vai enchendo a vida de cada um de graça, vai enchendo a vida de cada um de virtude, vai enchendo, capacita, Senhor, essa semana vai ser uma semana diferenciada. Meu Deus, profetizo, os teus filhos vão ter mais forças para orar, vão fazer o jejum, vão, meu Deus, buscar o Senhor, vão ler mais a Bíblia. Vem, Espírito Santo, vai enchendo, enche do teu poder, enche do teu poder, vai, Espírito Santo, movendo na vida de cada um dos teus filhos. Existe uma transformação poderosa sobre a vida dos teus servos, existe uma transformação poderosa na vida das tuas servas, vai enchendo do fio de cabelo à planta dos pés, mudança espiritual profunda, mudança espiritual. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, enche, batiza, dá revelação, renova os dons. Meu Deus, mostra visões em nosso meio. Espírito Santo, enche a vida do teu filho. Enche a vida da tua filha. Enche. Espírito Santo, vai derramando glória, vai derramando unção, vai dando discernimento, dá capacidade para chorar na tua presença, para se humilhar. Deus, oh Espírito Santo, seja com teus filhos, seja com as tuas filhas, seja com os teus servos, as tuas servas, leve paz, Senhor, e segurança para os seus lares, e que essa semana seja uma semana, oh Senhor, totalmente abençoada. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós nos despedirmos, aumente esse louvor, Hugo, por favor, de olhos fechados, filho. Deus tem a Shekinah, o poder, a glória dele na sua vida. É o que a gente quer, Jesus. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã é glória, Shekinah é glória.
sobre nós, sobre nós, não conseguiremos ficar a sua glória sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Digno de louvor e glória, Senhor. Glória da labasturiana. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã cedo no céu. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã seu poder sobre nós. Espírito sobre Glória a Deus. Irmãos, eu estava lembrando, glória a Deus, que o Miguel estava com a dona